Boa tarde, meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estamos aqui para mais um encontro. Infelizmente, ainda não é possível os nossos encontros presenciais na nossa escola, mas logo, logo, em breve, com fé em Deus, estaremos todos juntos novamente, com muita saúde, muita paz, muita alegria na nossa escola. Enquanto isso não é possível, vamos interagindo, ainda que à distância, vamos fazendo nossas atividades, tirando nossas dúvidas, adquirindo novos conhecimentos, tá bom? Bem, hoje, nesse nosso encontro de hoje, eu quero conversar com vocês sobre as aulas que vocês têm assistido pela TV, tá? Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos fazer atividades, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos interagir, tá bom? O tema que eu escolhi para hoje foi a chegada dos seres humanos às Américas, né? Vamos aprender sobre uma história muito antiga, a chegada dos seres humanos às Américas. Bem, todos nós sabemos, é claro, que o Brasil está situado num continente, claro. E qual é o continente? A América. Então vamos aprender, vamos pensar aqui um pouco. Como que se deu a chegada dos seres humanos aqui no nosso continente? A primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta para vocês. Você sabe quando começa a pré-história? E sabe quando termina? Então, só para iniciar essa conversa, quando começa a pré-história e quando termina? Bem, a pré-história é o período do passado da humanidade, que vai do aparecimento do homem até o surgimento da escrita, né? Que segundo os estudiosos demorou muito tempo, milhões de anos, segundo os historiadores, segundo os estudiosos. Então, esse período que vai do surgimento do homem até o surgimento da escrita, nós chamamos de pré-história, certo? A origem da humanidade é objeto de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos, biólogos. É o que eu sempre tenho dito para vocês. Ninguém trabalha sozinho. Então, os historiadores, eles trabalham, eles pesquisam com a ajuda dos arqueólogos, dos biólogos, dos químicos, dos antropólogos, certo? E as pesquisas, elas se baseiam em vestígios que sobreviveram no tempo. Quer dizer, não tinha escrita ainda, mas isso não quer dizer que não havia história. Não havia escrita, mas havia história. Eles deixaram vestígios, né? Fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário. São exemplos de fontes históricas materiais. Não são fontes históricas escritas, mas são fontes históricas materiais. Muito importantes. Então, as pesquisas dos historiadores, dos arqueólogos, biólogos, geólogos, elas se baseiam nisso, nesses vestígios que sobreviveram ao tempo, há milhões de anos, tá bom? Esses vestígios são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas camadas de solo, ok? Só para a gente relembrar. Outra coisa, por ser um período muito longo, esse período da pré-história, os historiadores dividiram em 3 períodos históricos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Você não precisa exatamente decorar, né, as datas, mas é necessário que você compreenda. Pelo fato desse período da pré-história ser considerado muito longo, esse período do surgimento do homem até o surgimento da escrita, então os historiadores resolveram dividir em 3 grandes períodos: o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. O período paleolítico vai do surgimento da humanidade até aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo. Já o período neolítico vai desses 8.000 anos antes de Cristo até por volta de 5.000 anos antes de Cristo. E a Idade dos Metais vai desses 5.000 anos antes de Cristo até 3.500 anos antes de Cristo, tá bom? Só para a gente se situar um pouco. Outra perguntinha. Você sabia que estão aqui no Piauí, no nosso estado, os mais antigos registros da existência humana durante a pré-história do continente americano? Bem, primeiro nós vimos que o nosso Brasil está situado no continente chamado América, continente americano. Depois nós vimos que existe uma fase da história que os historiadores chamam de pré-história, que é o período que vai do surgimento do homem
até o surgimento da escrita. Agora nós estamos vendo que aqui no Piauí, os mais antigos registros da existência humana durante a pré-história do continente americano estão aqui no Piauí. Muito interessante isso, certo? Para saber cada vez mais sobre a pré-história da humanidade, geralmente a história busca auxílio em outras ciências, é o que eu acabei de dizer. Né? Então, como que nós chegamos a essa conclusão? Como que os historiadores chegaram a essa conclusão, os grandes estudiosos? Com certeza com a ajuda de outros grandes estudiosos de outras ciências, a antropologia, a botânica, a arqueologia. Né? As descobertas arqueológicas contribuíram muito mesmo, para que atualmente nós possamos compreender como viviam os seres humanos durante a pré-história, tá ok? Os historiadores sabem dizer ao certo de que modo os seres humanos chegaram às Américas? O que vocês acham? Dá para dizer ao certo, dá para afirmar de que maneira os seres humanos chegaram nesse continente que nós chamamos de América? Com certeza, não. Não dá para afirmar. Não dá para afirmar ao certo de que modo eles chegaram aqui no nosso continente. Mas os cientistas têm uma certeza. A América foi o último continente a ser povoado durante esse período da pré-história. Então, durante esse período da pré-história, o último continente do mundo a ser povoado foi exatamente o nosso continente, a América, ok? Como que eles viviam? Eles viviam de caças, de frutas, de raízes, de vegetais. Eles não dominavam ainda a agricultura. Eles não eram sedentários, né? Eles eram nômades, então eles viviam dessa forma. Uma certeza os cientistas têm: a América foi o último continente a ser povoado durante a pré-história. Muitas teorias e uma única certeza: o ser humano nas Américas. Então quer dizer que existem teorias? Sim, existem teorias. As principais são a teoria transoceânica, e a teoria de Bering. Essas são as duas teorias que possuem maior aceitabilidade no meio científico. Mas, lembrando que não se tem certeza quanto às suas afirmações. Para os pesquisadores, historiadores, os grandes pesquisadores, os grandes arqueólogos, ainda não existe uma única teoria correta, tá bom? Vamos ver o que diz cada uma delas. Bem, existem duas teorias, como eu já disse, a teoria transoceânica e a teoria de Bering. Segundo a teoria transoceânica, há cerca de 10 mil anos, os homens que habitavam a Polinésia, na região da Oceania, se locomoveram em direção à América do Sul, que é essa parte da América onde o Brasil está situado, certo? Em pequenos barcos. Esses teriam se movido por meio das correntes marítimas que os conduziram. E, de acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos, né, são separados por 85 quilômetros aproximadamente. E segundo essa teoria, a chegada do homem ao continente americano ocorreu há aproximadamente 50 mil anos, ou seja, faz um tempo, né? Quando nômades asiáticos atravessaram o Estreito de Bering, que nesse período encontrava-se congelado em razão da era glacial, formando assim uma ponte natural entre os dois pontos. A partir daí, o homem migrou até a parte meridional do continente americano. Então, nós temos teorias. Não dá para dizer que somente uma teoria está certa, mas existem teorias, né? Eu coloquei aqui para vocês essa imagem, que é o fóssil humano, a imagem do fóssil humano considerado mais antigo das Américas. Quando vocês receberem essa videoaula, vocês irão receber também a atividade que vocês deverão fazer, tá? Vou solicitar uma pesquisa sobre arqueologia, sobre história, sobre pré-história. Vou solicitar uma pesquisa sobre esse fóssil, que recebeu o nome de Luzia.
Vamos aqui para uma pequena atividade. Você acha que a história tem de buscar auxílio de outras ciências para estudar a pré-história? Sim ou não? Você acha que a história precisa buscar auxílio de outras ciências ou não precisa? Bom, com certeza que precisa, né? Com certeza que a história sozinha não vai conseguir atingir os objetivos na sua pesquisa. Então, o historiador sozinho, ele não vai conseguir, mas com a ajuda dos arqueólogos, dos biólogos, dos químicos, dos antropólogos, claro que o trabalho fica mais facilitado. Para saber como viviam os seres humanos pré-históricos, os cientistas estudam os sítios arqueológicos. Explique o que são sítios arqueológicos. Essa atividade você vai fazer no caderno e nós vamos estar nos comunicando e fazendo as devidas correções. Terceira questão. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering há 18 mil anos. A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam migrado pouco a pouco para outras áreas, chegando até a porção sul do continente, que é o que nós acabamos de ver. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Piauí, foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade. Assinale a alternativa correta. Apenas uma está correta. Ou é a ou é a B. Letra A. Letra A. Contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. Letra B. Confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e depois povoou outros continentes. Apenas uma está correta. Você vai ler, vai responder com atenção. Concluindo, durante muito tempo prevaleceu, sem contestação, a teoria de que o continente americano havia sido ocupado por homens que migraram da Europa há 18 mil anos, via Estreito de Bering. A semelhança de traços fisionômicos, entre povos asiáticos e povos indígenas constituía um dos argumentos. Entretanto, com o avanço dos estudos arqueológicos, olha aí a arqueologia ajudando a história, em solo americano, sobretudo os que são levados a cabo no Parque Nacional Serra da Capivara, no sul do Piauí, foram descobertos vestígios de artefatos como cerâmica e pinturas rupestres que podem ultrapassar cerca de 18 mil anos. Isso provocou um debate mundial sobre o povoamento da América, que até hoje reverbera entre especialistas do mundo todo. Ok? É interessante, não é? É muito importante a gente saber da nossa história, a gente saber como surgiram os primeiros homens aqui na América. É muito interessante tudo isso. Então, eu conto com a participação de vocês. Se julgar necessário, assista o vídeo novamente. Façam as atividades. A professora está disponível para tirar as dúvidas que vierem a surgir e receber as atividades, ok? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Cuidem-se, meus amores.